Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos já na lição de número 6 desse projeto evangelístico, a qual Deus colocou em meu coração com o intuito de levar a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. O tema desta lição é: quem é Jesus? O versículo base a qual iremos fazer esta leitura está em Mateus capítulo 17 e versículo 5, que diz assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quem é Jesus Cristo? Essa é uma das perguntas mais importantes da história. Muitas pessoas têm, na maioria das vezes, conceitos errôneos sobre o homem mais importante que já viveu na face da terra. Alguns dizem que ele foi uma figura mitológica. Outros pensam que Jesus era apenas um profeta. E você? O que você pensa acerca de Cristo? O que você sabe a respeito de Jesus? Você realmente o conhece? Dê mais um passo de fé e vamos aprender e vamos estudar sobre a pessoa de Jesus. Primeiro, identificando corretamente a pessoa de Jesus. Observamos que, da mesma forma, em relação à fé, é preciso que possamos identificar corretamente a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a personalidade mais comentada da história. Desde o seu nascimento, morte e ressurreição, discussões atravessam séculos, se acumulam e são transformadas em opiniões que variam entre considerar Jesus como um grande líder, um grande profeta, um falsário ou, o mais importante, reconhecê-lo como Filho de Deus e Salvador da humanidade. De acordo com a Bíblia, saber quem realmente é Jesus e aceitar não apenas sua identidade, mas também o sacrifício feito na cruz, faz a diferença entre passar a eternidade com Deus ou sem Deus. Segundo, Jesus é apenas um profeta? Há pessoas que creem que Jesus foi apenas um grande profeta, pois partem do princípio de que ele falou coisas novas sobre Deus e em seus dizeres acham-se verdadeiras profecias. Por exemplo, Moisés, o grande libertador e legislador de Israel, ele foi usado por Deus para dizer algo muito importante. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Ele se referia aqui à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi identificado posteriormente como esse profeta. Lá em Atos capítulo 3, versículo 23 ao 24. O próprio nascimento de Jesus foi a realização de uma profecia. Seu nascimento de uma virgem foi relatado pelo profeta Isaías no capítulo 7, versículo
14, que diz: pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Observe que esta profecia ela foi cumprida em Mateus capítulo 1 e versículo 18, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, observe, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui foi concretizado esta profecia do profeta Isaías. Ele nasceria em Belém também, como falou o profeta Miqueias. Então observe, estas são duas entre as muitas profecias que se cumpriu acerca de Jesus. Como profeta, Jesus também predize a destruição de Jerusalém, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 24. Portanto, este fato se deu no ano 70 de nossa era, quando o general Tito sitiou Jerusalém e a destruiu, retirando até os alicerces do templo. Jesus profetizou muitas coisas também sobre o futuro, como a descida do Espírito Santo, acontecida no dia de Pentecostes. Ele mesmo cumpriu todas as profecias inerentes à sua manifestação em carne, para revelar a vontade de Deus aos homens. Então, com base no que falamos, do que nós mencionamos, não seria errado classificar Jesus como grande profeta, como os demais profetas que Deus inspirou a que falassem verdadeiramente em seu nome, mas defini-lo apenas como um profeta, somente um profeta, reduz muito sua verdadeira identidade. Portanto, Jesus, ele era mais do que um profeta. Terceiro, Jesus foi apenas um grande líder? Algumas pessoas creem que Jesus foi um grande líder da humanidade. Algumas pessoas pensam que Jesus foi apenas um simples líder. Ele alimentou multidões, multiplicando pães e peixes, conduziu pessoas por meio de seus discursos e promoveu o convívio pacífico entre judeus e romanos em uma nação conflagrada pelas guerras. Suas palavras relatadas no Sermão do Monte são recitadas por pessoas de várias confissões religiosas. Sua mensagem atravessou séculos e até hoje é pregada. Essas características podem confirmar a definição de Jesus como um grande líder da humanidade. Porém, resumi-lo desta forma é a mesma coisa que enquadrar Jesus entre outros líderes bons, outros líderes que surgiram na humanidade. Mas Jesus, ele deu grandes demonstrações de uma liderança que faz diferença pelo exemplo. Mas ele é muito mais que um grande líder. Jesus é muito mais que um grande líder, porque Jesus, ele é Deus. Jesus é muito mais que um profeta. Jesus é muito mais que um líder. Jesus é Deus. Observe que a Bíblia declara que Jesus é o Filho de Deus. Devemos crer na Bíblia, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus, e é Ele
e ele é o único que tem o poder de relatar as coisas de acordo com a verdade. Em toda a história, nenhum líder religioso afirmou ser Deus, exceto Jesus. Quem imagina que Jesus nunca afirmou ser Deus está enganado. Ele deixou claro que existia antes de Abraão e que ele era igual a Deus, o Pai. Ele disse que poderia também perdoar pecados, o que apenas Deus poderia fazer. Certa vez, questionado por Filipe, um de seus discípulos disse: "Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai?" É interessante que mesmo os inimigos de Jesus o acusaram por esta afirmação. Lá em João capítulo 10, versículo 33, diz assim: os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Como Deus encarnado, ele curou centenas de pessoas, operou milagres, teve poder sobre os elementos da natureza e sobre os espíritos malignos. Jesus aceitou a adoração devida apenas a Deus, e o próprio Tomé, que duvidou da ressurreição do Senhor, o adorou dizendo: meu Senhor e meu Deus. E o próprio Deus, no batismo de Jesus, confirmou que Jesus era Deus, reconhecendo o seu ministério e autoridade, porque a Bíblia diz assim, em Mateus 13:17, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus não foi apenas um homem importante, um profeta, ou um sacerdote, ou um líder. Ele é Deus. Em Jesus estão reunidos todos os atributos divinos que o descrevem como o único e suficiente Salvador da humanidade. Sua história e suas obras não se limitam ao período entre seu nascimento e sua morte. Observe que o Filho de Deus esteve presente eternamente, atuando na história da salvação. Ele veio ao mundo como homem, e sua glória foi vista pelas pessoas de sua geração. Jesus morreu e ressuscitou por você. Um dia ele voltará para buscar aqueles que lhe pertencem. Portanto, respondendo à pergunta: quem é Jesus? Jesus não foi somente um profeta, um homem importante, ou um líder, ou um sacerdote. Jesus foi mais do que isso. Jesus é Deus. Ele é o Salvador da humanidade. Que você venha guardar essa palavra em teu coração e que você venha se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para aquele que pode te salvar. Somente Jesus pode te salvar. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Guarde essa palavra e seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém.